Escola Bíblica Dominical. O Departamento Infantil da Igreja Presbiteriana Reformada de Araraquara apresenta História de hoje, disciplina Eu Quero. Olá, criançada, tudo bem com vocês? Aqui é a tia Clarissa e nós estamos aqui para mais uma Escola Bíblica Dominical. Ainda falaremos lá no livro de Provérbios sobre a disciplina. Então, hoje, disciplina Eu Quero, parte 3. Se você ainda não assistiu às outras aulas, vai lá na nossa página da igreja, tá bom? Do YouTube, que nós temos todas as escolas dominicais gravadas lá para crianças. Hoje nós falaremos a parte 3 da disciplina, certo? Vamos ao nosso versículo então? Nosso versículo de hoje, lá em Provérbios 12:1, diz o seguinte: quem ama a disciplina, ama o conhecimento, mas o que aborrece a repreensão é estúpido. Provérbios 12:1. Criançada, quem é que gosta de ser corrigido, de ser disciplinado? Nem sempre isso é legal, né? Às vezes a gente fica chateado quando alguém nos corrige, quando alguém nos disciplina. Mas a Bíblia diz que nós devemos amar a correção, amar a disciplina. Por quê? Porque isso vai aumentar o nosso conhecimento. Quer ver? Vou dar um exemplo para vocês. Quando a sua professora lá da escola fala assim para você: olha, cuidado, casa não se escreve com Z, se escreve com S. Tem som de Z, mas é escrito com S na língua portuguesa. E você presta atenção naquilo e gosta daquela instrução, daquela disciplina da professora, e aí você vai escrever de forma correta, você vai ter mais conhecimento. Muito bem. E quando a mamãe fala assim: poxa, pedi para você lavar a louça e a pia ainda está suja. Depois que você terminar de lavar a louça, você deve lavar a pia também. Da próxima vez você vai fazer tudo certinho, você vai cada vez mais tendo conhecimento sobre as coisas. Então a disciplina aumenta o nosso conhecimento e nós devemos amar a disciplina. E o finalzinho do versículo fala, que quem mais do que aborrece a repreensão, aquele que não ama a repreensão é estúpido. Estúpido é o contrário de ser sábio. O estúpido, o tolo, o estulto, como diz essas palavrinhas em Provérbios, a gente tem visto, não é mesmo? E nós queremos ser sábios e aumentar o nosso conhecimento. Então, por isso, nós devemos amar a disciplina. Crianças, e na história de hoje, nós vamos ver um personagem que gostou da disciplina, que ouviu a disciplina, não é mesmo? E se arrependeu e mudou de vida. Sabe quem é? Nós vamos falar sobre o rei Davi. E essa história de hoje está lá na Bíblia, no livro de 2 Samuel, no capítulo 12. Nós vamos contar a história do versículo 1 até o versículo 13, tá bom? Mas antes de eu entrar nessa historinha aqui, eu quero contar o que aconteceu com Davi. Antes da gente entrar na parte da disciplina, eu vou falar para vocês o que ele fez de errado. Um dia, Davi estava passeando pelo palácio, ele deveria ter ido para a guerra. E ele estava passeando pelo palácio. Quando ele olhou de cima, assim, ele avistou uma moça muito bonita chamada Betseba. Betseba era a esposa de Urias. E Urias, ele era o comandante da guerra. Quer dizer, Betseba estava sozinha e Urias tinha ido para a guerra. Davi também deveria ter ido, mas ele ficou por lá, passeando, não foi para a guerra. E aí ele perguntou assim: quem é essa moça bonita? E falaram para ele: é Betseba. Betseba é a esposa do Urias. Criança, sabe o que ele fez? Ele quis se casar com Betseba, mesmo sabendo que Betseba era casada com Urias. E
o rei tudo podia. Quando o rei falava assim, me traga isso, todo mundo fazia a vontade do rei. E aí trouxeram Betseba para ficar com o rei Davi. Betseba então engravidou, mas o comandante Urias estava na guerra. Ele mandou chamar o comandante Urias. O comandante Urias, muito fiel, não quis ir para a casa dele, quis ficar lá no palácio. Aí Davi falou assim, então você vai, Urias, e você vai batalhar lá na primeira fila da guerra. Sabe o que aconteceu com Urias? Urias morreu em batalha. Muito bem. Davi fez uma coisa errada. Primeiro ele se casou com uma mulher que já era casada. Ela já era casada com Urias. Depois, quando ela ficou grávida, ele não quis ser descoberto. Ele não quis que Urias soubesse que ele tinha trazido Betseba para ele. Então ele mandou Urias para a frente da batalha. Ele sabia que Urias poderia ser morto, não é mesmo? Então Davi errou, Davi pecou. E aí então Davi achou que não seria descoberto, que o plano estava perfeito. Mas olha aqui, ó. O nenezinho nasceu da Betseba. Davi achava que estava tudo certo, mas havia um profeta, o profeta Natã, que ele sabia dessa história, porque Deus havia contado para ele. E Deus falou assim, Natã, você vai até o rei Davi e você vai corrigir o rei Davi, você vai disciplinar o rei Davi. E vai falar para ele que nós sabemos, que eu sei dessa história, que o que ele fez encoberto, eu sei, porque de mim ninguém pode esconder nada. Então, Natã foi até o palácio e ele contou uma historinha para o rei Davi. Sabe como que ele falou? Como que ele disciplinou o rei Davi? Ele falou assim, rei Davi, eu preciso te contar uma coisa. Era uma vez um rapaz do campo que só tinha uma cordeirinha. E essa cordeirinha era muito querida. Ele cuidava dela, dava alimento para ela, dava pasto para ela, cuidava. Ela até comia junto com ele, dormia dentro de casa. Ela era muito querida. E existia também um homem muito rico que tinha muitas cordeirinhas, muitas ovelhas e um rebanho enorme. E um dia chegou um vendedor. Esse moço muito rico precisava dar um jantar para esse vendedor. E em vez de ele pegar alguma ovelhinha lá do seu rebanho, porque ele tinha muitas, sabe o que ele fez? Ele foi lá e pegou a única cordeirinha do moço pobre. Você acha que ele fez certo, Davi? Davi pegou e falou assim, ele fez muito errado. Esse homem está totalmente errado, ele deve morrer. Quando ele falou isso, o profeta Natã falou assim para ele, rei Davi, essa pessoa que está errada, que matou a única cordeirinha, é você. Sabe por quê? Porque você poderia ter a esposa que o senhor quisesse, porque o senhor é rei. E você pegou a única esposa que Urias tinha. Urias amava muito Betseba. E depois você mandou Urias lá para frente da batalha, para ele morrer em batalha. E você achou que essa história ia ficar encoberta, que ninguém ia descobrir, mas Deus sabe. Deus mandou te falar, Davi, que você está errado. Crianças, quando Natã desmascarou o rei Davi, olha lá, ó, Davi ouviu a repreensão do Senhor por meio do profeta. Sabe o que aconteceu com ele? Ele se arrependeu. Davi reconheceu o seu pecado e se arrependeu e chorou e ficou muito triste com o que ele tinha feito. A ficha de Davi caiu, falou, poxa vida, eu fiz tudo isso mesmo, me perdoa, Senhor. E olha aqui, ó, lá no capítulo 12 de 2 Samuel, no versículo 13, diz assim, ó. Então disse Davi a Natã, pequei contra o Senhor. E Natã disse para Davi, também o Senhor te perdoou o teu pecado, você não morrerá. Depois disso, Davi teve outras consequências desse pecado que aconteceu na família dele, né?
Mas o foco que a gente quer dar na lição de hoje é o fato de que Davi reconheceu o seu pecado e ele amou a disciplina. Ele ouviu a disciplina do Senhor vindo através do profeta Natã. Ele reconheceu o seu pecado, se arrependeu e pediu perdão. E isso aumentou o conhecimento de Davi, fez Davi ser uma pessoa mais sábia. Crianças, é exatamente assim que nós devemos agir. Muitas vezes nós erramos e Deus nos manda pessoas para nos corrigir. Pode ser o professor da escola, pode ser a mamãe, o papai, os nossos avós, não é? Alguém da família, o irmão mais velho, alguém da igreja. O fato é que Deus está sempre nos corrigindo dos nossos erros, através da nossa família e dos nossos amigos. E nós devemos amar a disciplina. Quando a gente é criança, a disciplina vem, na maioria das vezes, através dos nossos pais. Mas os adultos também são disciplinados por Deus. Sabe por quê? Porque nós adultos também somos pecadores. E todos nós devemos amar a disciplina vinda do Senhor. Tá bom? É isso que eu peço para vocês, que vocês entendam isso nessa lição. Nós devemos amar a disciplina vinda do Senhor. Tá bom? Quem gostou da história? Gostaram da história? Olha, e nós devemos estar todos nós, da nossa família, aos pés de Jesus. Lembra que a gente falou isso na semana passada? Porque todos nós somos pecadores e quando a gente se arrepende do nosso pecado, a gente ama a disciplina e a gente busca sempre melhorar e ser mais parecido com Jesus a cada dia. Se a gente estiver sempre pertinho da cruz de Cristo, que nos salvou, que morreu por nós, né? Que deu a sua vida em favor de nós, nós teremos os nossos pecados perdoados e teremos a oportunidade de melhorar com a ajuda do nosso Senhor. Tá bom, crianças? Olha lá, ó, o filho sábio ouve a instrução do pai. Nós queremos ser sábios, mas o escarnecedor não atende à repreensão. O escarnecedor é aquele que faz brincadeira com tudo, que não leva nada a sério. É o estúpido, o estulto, o tolo, como Provérbios tem nos falado. É o contrário da sabedoria. Provérbios 13:1. Provérbios está recheado de ensinamentos, né, sobre a disciplina também. Muito bem, crianças. Vamos então falar o versículo de hoje, que é aquele lá do começo da nossa lição. Vamos falar juntos? Quem ama a disciplina, ama o conhecimento, mas o que aborrece a repreensão é estúpido. Provérbios 12:1. Muito bem. Vamos orar, criançada? Vamos pedir para que Deus nos ajude a amar a disciplina. Eu tenho uma pessoa aqui hoje, quer ver? Eu vou fazer uma surpresa para vocês. Olha quem tá aqui comigo, ó. Ah, quem é? Quem é? Quem é você? Eu sou a Luísa. Fica mais pra cá. Sim, Lu, ó. Aí, senta aqui no colo da tia, pra você aparecer bonitinho. A Luísa Leão! Oi, criançada! E a Luísa vai fazer a oração. Vai pedir pro Papai do Céu ajudar a gente a amar a disciplina, tá bom? Vamos fechar os nossos olhos e nós vamos orar junto com a Luísa. Fecha os olhinhos, Lu. Espera aí só um pouquinho, ó. Vamos pôr o microfone na Luísa. O Samuel tá ajudando a gente aqui. Vamos orar. Fecha os olhinhos, você na sua casa também. A Lu vai fechar os olhos e nós vamos orar. Senhor Deus, muito obrigada por esse dia de hoje, que o Senhor, que eu peço, que eu agradeço porque nossos vai dar disciplina pra gente, que o Senhor abençoe a vida dos nossos eleitos e abençoe somente quem vai pro céu. Em nome de Jesus eu peço, amém. Amém, Papai do Céu, que nos ajude a amar a disciplina, né, Lu? Obrigada, tá bom? Fala um tchau pro pessoal. Tchau. Tchau, obrigada. Crianças, um beijo para você, fica com Deus e até a próxima!